Olá! Nesta segunda parte do nosso curso de Geometria Analítica, começaremos realmente com a Geometria Analítica, com o estudo vetorial de alguns entes geométricos que já conhecemos. Iniciaremos aqui com a equação da reta. Nós temos uma reta que contém um certo ponto A, dada por x0, y0, z0, e um vetor V que nós estamos colocando ele como um vetor ABC. Estamos aqui imaginando inicialmente uma reta em R3. Nós temos que um certo outro ponto ele pertence à reta se somente se AP é igual a TV. Como assim? Se nós temos um certo ponto bem aqui, A, da reta, e nós queremos um certo ponto P que está mais à frente, está bem aqui o ponto P, TV significa que, tendo esse vetor V aqui, que é o vetor que dá a direção da nossa reta, se você pegar esse vetor e deslocá-lo aqui para A, de algum múltiplo desse vetor, maior ou menor, será o suficiente para você encontrar o vetor, o ponto P. Então, a nossa intenção aqui é, a partir de um ponto, localizar outro ponto da reta através de um múltiplo do vetor, desse vetor bem aqui, que nós chamamos ele, inclusive, de vetor diretor. Em termos de coordenada, como nós temos o nosso ponto A, x0, y0, z0, e um ponto P, x, y, z, AP significa, na realidade, P menos A. Isso aqui seria T que multiplica o nosso vetor V. Em termos de coordenada, nós teríamos esta relação bem aqui. E comparando coordenada a coordenada, a primeira coordenada aqui com a primeira, a segunda coordenada com a segunda, a terceira coordenada com a terceira, nós temos essas três equações aqui que nós chamamos de equações paramétricas da reta R. Por que o nome paramétricas? Porque nós utilizamos esse T bem aqui, e esse T nada mais é o quanto você está multiplicando o vetor V para deslocar de um ponto para outro da reta. Na realidade, daquela primeira equação, né, quando nós colocamos aqui que AP é igual a TV, não é isso? Quando nós colocamos que AP seria P menos A, seria um múltiplo do vetor V, que é o vetor diretor, esse A podemos seguir para o outro lado e encontramos que essa aqui é a nossa equação vetorial da reta. O que significa essa equação vetorial? Bem, significa que qualquer ponto da reta, está bem aqui o ponto P, eu consigo localizar como? Através de um ponto dado da reta, mais um múltiplo do vetor diretor, ou seja, o nosso vetor multiplicado por um certo número real. Então, essa é a nossa construção, né? Essa é a nossa equação vetorial da reta, como nós localizamos pontos na reta através de vetores. Por exemplo, dado dois pontos aqui, um ponto A, que é o ponto 1, e o ponto B, que é o ponto 3, 2, agora vamos dar o nosso exemplo aqui no R2. Eles vamos encontrar uma equação vetorial da reta que passa por esses dois pontos. Nós sabemos que, dados dois pontos, um ponto A e um ponto B, existe apenas uma reta que passa por esses dois pontos. Então, isso aqui é o suficiente. Note que, sendo um ponto A e um ponto B, os dois é o suficiente para você criar o vetor diretor. Então, vamos utilizar o próprio vetor AB, não é isso? Que está bem aqui, ó, AB, que é B menos A, está ele bem aqui, que é o vetor 2, 1, conforme as coordenadas de A e conforme a coordenada de B, para ser o vetor que vai dar direção a essa reta. Como um vetor é uma entidade que pode estar em qualquer local ao mesmo tempo, você precisa fixar ele. Então, para você bem determinar uma reta, você precisa de um vetor para dar a sua direção e um ponto que fixe esse vetor. Pronto, qualquer outro ponto da reta você consegue localizar. A equação vetorial seria o quê? Um ponto qualquer da reta, que está bem aqui o nosso ponto P, ele é dado por um ponto que você sabe que pertence à reta, está bem aqui o nosso ponto A, mais um múltiplo qualquer do nosso vetor que dá a direção, que é o nosso vetor diretor. Esticando, diminuindo, virando para o outro lado. Então, essa relação bem aqui é o suficiente para você encontrar qualquer outro ponto da reta.
Claro que observando isso daqui, sobre as coordenadas, não é isso? Fazendo o nosso ponto 1, 1 somar com esse múltiplo do vetor 2, 1, nós criamos essa relação bem aqui. E comparando coordenada a coordenada, nós temos as nossas equações paramétricas, como foi comentado. A primeira coordenada aqui é igual à primeira coordenada aqui. Chegamos na primeira equação. A segunda coordenada é igual à segunda coordenada. Nós chegamos na segunda equação. Então, bem aqui, nós temos o que nós chamamos de equações paramétricas. Seguindo. Além disso, nosso exemplo aqui em R2, por que eu coloquei em R2? Porque aqui na R2 nós temos mais um tipo de equação para a reta, que na realidade é a equação que já conhecemos. Conhecendo as equações paramétricas de uma reta, que foi a última que nós fizemos, nós podemos eliminar o parâmetro t. Como assim? Coloque a primeira equação em termos de t, e a segunda equação, que é 1 mais t, em termos de t. Resolvemos em relação a t. A primeira equação, x igual a 1 mais 2t, nós temos que t igual a x sobre 2 menos 1 sobre 2. A segunda equação, que é y igual a 1 mais t, nós teremos que t igual a y menos 1. T é um parâmetro que é comum às duas coordenadas, ou seja, t igual a t. O nosso primeiro t será o t da primeira equação, x sobre 2 menos 1 sobre 2. Na verdade foi colocado aqui, mas no segundo... no lado direito é igualdade, mas não faz diferença, é igualdade. O nosso segundo t está bem aqui da segunda equação. T igual a t, coloca o valor, cada valor de t em um dos lados. E nós temos aqui aquela nossa equação cartesiana lá do ensino médio. O menos 1 vai aqui para o outro lado, menos 1 meio mais 1 dá mais 1 meio. Então nós temos bem aqui, ó, aquela nossa equação da reta comumzinha lá do ensino médio, que nós chamamos de equação cartesiana. Semelhante a isso, nós temos o estudo do plano, equações do plano. Bem, para nós localizarmos um ponto numa reta, nós só precisamos de um ponto qualquer na reta. Precisamos de um ponto inicial dessa reta e um vetor que dê a direção para você localizar aquele outro ponto. Para o plano, nós precisamos de um pouco mais. Nós precisamos de um ponto por onde esse plano passe, ok? Mas nós precisamos de dois vetores. Que esses dois vetores serão dois vetores diretores do plano. Nós temos bem aqui o ponto A. E nós temos aqui, dizemos que um plano alfa, nós normalmente chamamos o plano por uma letra grega, é paralelo a um vetor U se existe em alfa uma reta com a direção de U. Uma reta contida no plano. Mas a gente precisa de um pouquinho mais do que isso. Nós temos aqui dois vetores, vetor U A1, B1, C1, vetor V A2, B2, C2. Vetores com direções diferentes. Tem que abrir para poder formar o plano. Um ponto PXYZ pertence a esse plano que contém esse ponto A e é paralelo aos vetores U e V se existem dois parâmetros ST tais que aconteça aqui. O que é essa relação? Significa que se eu tenho bem aqui o ponto A e vou colocar aqui nessa direção aqui, nós temos o vetor U. Do ponto A para essa direção aqui, nós temos o vetor V. Nós temos como encontrar esse ponto P, bem aqui. Como? Se eu esticar um pouquinho mais o vetor U até chegar nessa posição, se eu esticar um pouquinho mais o vetor V até chegar nessa posição, nós temos que esse múltiplo de U, que vai de A até P1, somado a esse múltiplo de V, que vai de A até P2, mas esse múltiplo de V, já que nós sabemos que a soma você pega o vetor que está aqui, coloque ele seguido ao primeiro vetor. O múltiplo do vetor U, está bem aqui o SU, com o múltiplo do vetor V, que está bem aqui o TV, você consegue esse caminho que segue de A até esse ponto P. Então, qualquer ponto do plano você consegue a partir dessa construção.
Escrevendo essa igualdade que nós colocamos aqui, né, essa relação bem aqui, dessa nossa equação, em função das coordenadas de A que foi colocado aqui, né, isso do ponto P, é um ponto P qualquer do plano que está bem aqui, e nós temos, na realidade, aqui está falando do vetor V e o vetor U, nós obtemos o quê? Qualquer ponto do plano, ponto P do plano, que nós estamos bem aqui, ele consegue ser localizado como um ponto inicial do plano, está bem aqui o nosso ponto A, somado a um múltiplo de um vetor diretor, U, que nós pegamos nessa direção, mais um múltiplo de um vetor diretor V. Isso é o suficiente para você localizar qualquer ponto de um plano. Ou seja, se para uma reta precisamos de um ponto e um vetor, para um plano precisamos de um ponto e dois vetores. Comparando coordenada a coordenada, sabendo que o nosso ponto P qualquer teria essas coordenadas, está bem aqui o ponto do plano que nós conhecemos, está bem aqui o múltiplo de um vetor diretor, o múltiplo do outro vetor diretor. Fazendo as devidas somas aqui do lado direito, nós temos que essa primeira coordenada x é igual a x0, mais s que multiplica a 1, mais t que multiplica a 2. A segunda coordenada que é y é igual a y0, mais s que multiplica b1, mais t que multiplica b2. A terceira coordenada que é z seria z0, mais s que multiplica c1, mais t que multiplica c2. Aqui são as equações paramétricas do plano. Se a reta nós tínhamos duas equações paramétricas, lá no R2, o plano nós temos três equações paramétricas. Estamos no R3. Note que da primeira equação que nós tivemos que AP, não é isso? AP igual a SU mais TV, não é isso? Para você ir do ponto A até o ponto P, você precisa de um múltiplo do vetor U mais um múltiplo do vetor V. Nós sabemos que AP seria o quê? AP é P menos A, isso aqui seria um múltiplo do vetor U mais um múltiplo do vetor V. Onde esse S, chamamos de múltiplo, mas nós estamos cientes que esse S e esse T aqui são números reais. Esse V ponto A bem aqui podemos colocar para o outro lado. Aí fica exatamente o que nós tínhamos comentando. Um ponto qualquer do plano, que é um ponto P, nós conseguimos localizar ele como um ponto inicial do plano, que é o ponto A, mais um certo múltiplo do vetor diretor U, mais um certo múltiplo do vetor diretor V. A esta equação aqui, nós damos o nome de equação vetorial do plano. As equações vetoriais são as equações que são mais imaginativas para você em relação aos entes geométricos. Não é isso? Para a reta é um ponto e uma direção para você localizar qualquer outro ponto da reta. Para um plano, você precisa de um ponto por esse passe, por ele passe, e duas direções, que é para poder, nessa abertura, você conseguir cobrir todos os pontos do plano. Por exemplo, nós temos um ponto aqui, que é o ponto A, que é o ponto 3, 7, menos 1, que é um ponto que nós sabemos que está contido em um certo plano, e nós temos dois vetores diretores, que é o vetor 1, 1 e 1, e o vetor, no caso V, o vetor menos 1, 1 e 0. Vamos encontrar a equação vetorial desse plano. Bem, a equação vetorial nós sabemos o quê? Um ponto qualquer do plano é igual a um ponto que você conheça, que está nesse plano, mais um certo parâmetro que multiplica o vetor diretor U, mais outro parâmetro que multiplica o vetor diretor V. Colocando cada um no seu lugar, conhecendo quem é o A, está bem aqui. Conhecendo quem é o U, está bem aqui. Conhecendo quem é o V, está bem aqui. Nós temos aqui a nossa equação vetorial sem qualquer dificuldade. Qualquer ponto x, y, v desse plano você consegue localizar a partir de um certo valor s que você coloque multiplicando esse vetor, a partir de um certo valor t que você coloque multiplicando esse vetor. A essas multiplicações, somando a esse ponto, você localiza qualquer outro ponto desse plano. Equação paramétrica, como já comentado, é você fazer a soma desse lado, bem aqui. Não é isso?
Então, nós temos bem aqui, ó, representado. Vamos fazer o nosso parâmetro S, multiplicar cada uma dessas coordenadas. Fica 1S, 1S e 1S. Um parâmetro PT, multiplicar cada uma dessas coordenadas, fica menos 1T, 1T e 0T. Fazendo a soma, primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada com terceira coordenada, encontramos essa igualdade bem aqui. Comparando coordenada a coordenada, vemos que a primeira coordenada aqui, x, é igual à primeira coordenada desse lado, menos 3 mais s menos t. Segunda coordenada y é igual à segunda coordenada desse lado, menos 7 mais s menos t. Terceira coordenada z é a terceira coordenada desse lado, menos 1 mais s. Prestem atenção em um fato bem interessante aqui nas equações paramétricas. Nós sabemos que esse ponto A, menos 3, menos 7, menos 1, pertence ao plano. Olha o menos 3, o menos 7 e o menos 1 aparecendo aqui livres nas três equações paramétricas. Sabemos que o vetor 1, 1 e 1, que é o vetor U, é um vetor diretor do plano. Ele aparece bem aqui, ó. O 1 está multiplicando o S, o 1 está multiplicando o S e o 1 está multiplicando o S para as três equações. Esse outro vetor bem aqui, que é o vetor diretor V, ele também aparece aqui nas equações paramétricas. O menos 1 está bem aqui é a coordenada x desse vetor diretor. Ele aparece bem aqui, ó, multiplicando o menos t na equação para x. O 1 é a coordenada y desse vetor V. Ele aparece bem aqui, multiplicando o t na equação para y. E o 0 é a coordenada z desse vetor diretor V. A coordenada z desse vetor diretor V. E ele aparece bem aqui. Na realidade, ele não aparece porque está bem aqui, ó. 0 vezes t, que é o 0. Por isso que ele não aparecia antes. Então, é uma maneira até bem simples, para nem se perder muito tempo em relação a criar a equação paramétrica. Coordenada do ponto, por onde passa o plano. Coordenada do primeiro vetor diretor, coordenada do segundo vetor diretor. Então, é uma coisa até bem simples de se fazer. Em relação aos planos, nós temos mais um tipo de equação aqui, que nós chamamos de equação geral, também conhecida como equação cartesiana. Tem outra maneira de você definir um plano. Um plano ele é bem definido a partir de um ponto A e dois vetores, vetor U e vetor V. Você consegue definir um plano. Imagine a própria tela ao qual vocês estão vendo como plano, e vocês veem que esticando o vetor V, esticando o vetor U, ou então trazendo para o outro lado, qualquer outro ponto a gente consegue localizar através dessas três entidades aqui. Mas, por outro lado, um plano ele também está muito bem definido. Está bem aqui o desenho do nosso plano, o plano alfa, através de um vetor que seja perpendicular a ele. Imagine como se uma mesa com uma perna só, digamos assim. Não é isso? Você fixando bem essa perna aqui em 90 graus, não é? Se você girar a perna para um lado, o tampo da mesa também irá. Então, um plano ele também é muito bem definido através de um vetor normal. Se nós conseguirmos esse vetor normal bem aqui, chamamos de vetor normal, esse vetor que está a 90 graus em relação ao plano, e conseguirmos um ponto por onde passa esse plano, nós temos uma outra equação para ele. Bem, qual a propriedade desse vetor normal bem aqui? Se eu pego dois pontos do plano, um ponto A e um ponto P qualquer, aqui nós temos o vetor AP, então significa que, como aqui é 90 graus, o produto escalar entre esse vetor AP e o vetor normal é igual a zero. Sendo o ponto A x0, y0, z0, o ponto P xyz, AP tem essa cara bem aqui. E o produto escalar dele pelo nosso vetor, normal, no caso aqui eu coloquei V, mas na realidade é N, não é isso? Produto escalar desse vetor aqui por esse vetor bem aqui
Primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, mais a terceira coordenada vezes a terceira coordenada. Nós geramos essa equação bem aqui, que é a nossa equação geral, ou também conhecida equação cartesiana no plano. Por exemplo, encontrar a equação geral do plano alfa definido por... nós temos aqui já a equação vetorial de um plano. Nós temos o nosso plano alfa, que ela tem essa equação vetorial bem aqui. Um ponto qualquer do plano é o ponto menos 3, menos 7, mais 1, mais um certo múltiplo do vetor diretor 1 e 1, mais certo múltiplo do vetor diretor menos 1, 1 e 0. Está bem aqui os nossos dois vetores diretores, como já falei. Está bem aqui o vetor U e o vetor V. Nós precisamos de alguém que seja normal. Ué, mas se nós temos um certo vetor U e um certo vetor V, nós conhecemos uma ferramenta que produz um vetor que é 90 graus em relação aos dois. U vetorial V, o produto vetorial. Então, para nós termos o vetor normal, pegue o produto vetorial entre o vetor U e o vetor V. Produto vetorial é o quê? É aquele nosso determinante. A primeira linha colocamos I, J, K. Colocamos aqui as coordenadas do vetor U e aqui as coordenadas do vetor V. Pouco importa se é U vetorial V, V vetorial U. Será 90 graus do mesmo jeito. Sabemos resolver esse determinante, já foi visto antes. O resultado é essa relação bem aqui. E isso daqui nós sabemos que esse menos 1 é a primeira coordenada do vetor, o segundo menos 1 é a segunda coordenada do vetor, o 2 é a terceira coordenada do vetor. Então, isso bem aqui é o vetor normal ao plano. Plano alfa. Conhecendo quem é esse vetor normal, podemos colocar bem aqui suas coordenadas. O menos 1 vale o A, o menos 1 vale B e o 2 vale o C. E conhecendo um ponto por onde ele passa, está bem aqui, ó, menos 3, menos 7, menos 1. Aqui é o nosso x0, olha ele bem aqui. Aqui é o nosso y0, olha ele bem aqui. Aqui é o nosso z0, olha ele bem aqui. Fazendo as devidas multiplicações, encontramos essa equação bem aqui, que é a nossa equação geral. Notem uma coisa. No momento em que nós encontramos o vetor normal, suas coordenadas menos 1 e 2. Coordenada x é menos 1. Olha ele bem aqui multiplicando x. Coordenada y é menos 1. Olha ele bem aqui multiplicando y. Coordenada z igual a 2. Olha ele bem aqui multiplicando z. Na realidade, o que muda, o que seria assim, nós temos que procurar quem é esse coeficiente que está aqui livre, né? Quem é esse termo livre aqui. Então, a outra maneira de você encontrar a equação geral de um plano é... Toda a equação geral de um plano tem essa cara bem aqui, ó. AX mais BY mais CZ igual a um certo D, onde esse vetor normal ele é dado por coordenadas A, B e C. Você conhecendo as coordenadas do vetor normal, você já tem os três coeficientes que multiplicam x, y e z. Conhecendo quem é um ponto, x menos 3, y menos 7 e z igual a menos 1, coloque o menos 3 no lugar do x, coloque o menos 7 no lugar do y, coloque o menos 1 no lugar do z. Consequentemente, você encontraria o D. É uma outra maneira de você fazer mais bisurado como encontrar esse vetor normal. Então, gente, essa foi a nossa parte sobre retas e planos. Até o próximo vídeo.